De fato, o Corinthians teve algumas atitudes que eu considero atitudes de time pequeno. Futebol se ganha dentro de campo. Desfalques certos. Pulgar, por conta do terceiro cartão amarelo que ele sofreu contra o Corinthians, e o Bruno Henrique expulso, cartão vermelho, obviamente ele não pode entrar em campo. O que houve, Vene? Pelo amor de Deus, Vene, o que tá com... Fica tranquilo. O Flamengo, Vene Casagrande, se representou de olho na partida contra o Juventude. Esse jogo pelo Brasileirão. O Nenê vai poder ser escalado? Não sei. Depende da CBF. Nos bastidores da classificação para a final da Copa do Brasil, o time mostrou muito apoio ao Bruno Henrique, depois que foi expulso, né, no final do jogo. Aquele apoio para o Bruno Henrique. A gente vai ver o VT e na volta, presta atenção, o Vene vai atualizar a gente sobre os desfalques para esse jogo da Copa do Brasil. O Flamengo já está na final, mas tem alguns desfalques. Você quer saber? Espera. Olha esse VT que legal. Terceira final consecutiva, ânimos renovados e um grupo ainda mais unido. A equipe está mais uma vez na briga pelo título da Copa do Brasil e chega forte para a disputa. O Flamengo pensa muito grande, né? Então, e como eu repito, não é fácil estar nessas finais. E é o grupo, eu estou completamente tranquilo porque são jogadores acostumados a jogar finais. O clube ainda é o maior em número de finais da Copa do Brasil, 10 no total. No ranking de títulos, o rubro-negro é o terceiro clube mais vitorioso ao lado de Palmeiras e vai em busca da 5ª taça. E para chegar lá, o time contou com um jogador que está sendo decisivo na temporada. Motivação. Não tem coisa melhor do que você acordar, saber que hoje você vai disputar uma semifinal e que você joga pelo Flamengo. Motivação melhor do que isso, eu acho que não tem. Com 4 gols e 7 assistências em 2024, Gerson é o segundo jogador mais utilizado nesta temporada, com 49 jogos, atrás apenas do goleiro Rossi com 51. Além de fazer a diferença, o que já resultou na convocação pelas eliminatórias da seleção, é um dos pilares do grupo no que se trata superar adversidades, que, aliás, está ainda mais unido. Prova disso foi o abraço da equipe em Bruno Henrique após a classificação. O camisa 27 não poderá participar do primeiro jogo, já que foi expulso, assim como o Pulgar, que tomou o terceiro cartão amarelo. Mas, se depender da força que tem esse grupo, o Flamengo vai com tudo em busca de mais uma taça. Muito orgulhoso do time que eu tenho, da equipe que eu tenho na mão. Conheço esse grupo, já falei como ninguém. E sei perfeitamente a fome e a ambição que esse grupo tem de ser campeão e de ganhar. E eu sou, como falei também nas outras vezes, sou um privilegiado de poder liderar esse grupo. Muito bem, Vene Casagrande. Esse é o Felipe Luiz, que você tanto elogia em suas coletivas. E o apoio ali de toda a equipe em cima do Bruno Henrique, que foi ali um vermelho que todo mundo aqui concordou que era para vermelho mesmo, mas que isso não tira, obviamente, a importância do Bruno Henrique para o grupo, né? Não, claro que não. Inclusive, o próprio Bruno Henrique fez uma postagem após a partida pedindo desculpas ao Mateuzinho, que foi seu companheiro de Flamengo, ou seja, nenhuma maldade. O próprio Bruno Henrique sabia que ele merecia levar o cartão vermelho. Inclusive, foi o segundo cartão vermelho nessa temporada do Bruno Henrique, que não é um jogador maldoso, não costuma fazer esse tipo de falta, mas fez. E o grupo abraçou o Bruno Henrique. O Gerson deu uma entrevista após o duelo, uma entrevista muito bonita, por sinal, falando que todo mundo havia dito para o Bruno Henrique que iria dar a volta por cima por ele, conquistar a classificação por ele, e o grupo conseguiu. Então, assim, é um jogador extremamente importante para o Flamengo. Inclusive, na minha opinião, fazia uma baita partida até a expulsão. Estava sendo um jogador extremamente importante, porém, isso não faz com que eu não venha aqui e não venha criticá-lo. Eu acho que o Bruno Henrique tem que tomar cuidado nesse excesso de vontade dele, porque isso para mim é um excesso de vontade. Ele queria mostrar a disposição em campo, ele queria mostrar raça, conquistar a classificação com a camisa do Flamengo, mas tem que tomar cuidado, porque numa próxima o sucesso pode não vir. E aí, com certeza, a gente sabe como que iria acontecer, né? A torcida provavelmente iria culpá-lo, mas, enfim, deu tudo certo. Acho que o Bruno Henrique agora precisa manter a calma nos próximos jogos, porque, repito, é um jogador importante, porém, não estará à disposição técnico Felipe Luiz no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E tem mais gente que não está à disposição. Você já vai falar só um minuto antes, ô Pedrosa, eu vou contigo em relação ao Wesley. Falamos pouco dele aqui ontem e merece um grande destaque nessa partida. E você não acha que tem uma coisa aí meio da questão de posição para posição, já que o Mateuzinho falou que lá no Corinthians o clima ia ser hostil e eles já brigaram por essa posição no Flamengo? Será que isso pode ter sido um molho para o Wesley ter ficado mais corajoso do que eu já? Eu acho ele um jogador corajoso. Eu não tenho dúvida, Fernanda. Inclusive, o próprio Gerson fala isso na pré-eleição, né? Aparece um vídeo na Flá TV do Gerson
comentando que clima hostil, o Flamengo joga para o estádio lotado o tempo inteiro. Então, independentemente do estádio estar lotado na Neoquímica Arena ou não, jogo grande é para jogador grande. E o Wesley se mostrou um jogador grande no jogo que ele fez na Neoquímica Arena, porque ele conseguiu ser efetivo não só na postura ofensiva, porque é um atleta que tem muita velocidade, tem muita habilidade também, mas principalmente nessa entrega, para você poder preencher espaço de um time que está com 11 contra 10. Então o Wesley foi muito bem na minha visão. Aliás, o Wesley vem crescendo de rendimento com o Felipe Luiz. Desde que o Felipe Luiz assumiu e resolveu colocar o Wesley naquela lateral direita, eu acho que ele cresceu de rendimento. Tem uma questão de posição também, onde o Felipe Luiz passou a vida inteira jogando ali, mesmo sendo no lado oposto. Os atalhos do campo são parecidos, então eu acho que tudo isso aí acaba sendo positivo para o Wesley crescer de rendimento e ele, quem sabe, poder realizar o sonho dele, que é jogar lá na Europa, mas também mostra que, mesmo com a situação que aconteceu do Atalanta, o Wesley continua se entregando com a camisa do Flamengo. E o Wesley, assim, só para finalizar o assunto Wesley, é importante mencionar a parte técnica e tática dele, que ele, de fato, ele está evoluindo muito, mas também a parte física, porque ele vem como titular nos últimos 5 jogos e mostrando uma disposição muito grande. Inclusive o GPS internamente do Flamengo registra ali mais de 10 km percorrido por partida, ele só foi substituído em um jogo. E esse lance do clima hostil não foi apenas o que o Mateuzinho falou, vai muito além disso. Nos bastidores, por exemplo, o Flamengo teve que reclamar, porque quando chegou ao vestiário lá da Arena Neoquímica, não tinha luz. O Corinthians cortou, entre aspas, a luz de propósito para poder atrapalhar a preparação do Flamengo. Botou música, o que estava rolando no estádio, para dentro do vestiário do Flamengo. É horrível, então, assim, de fato, o Corinthians teve algumas atitudes que eu considero atitudes de time pequeno. Futebol se ganha dentro de campo. Esse tipo de atitude, beleza, pode até atrapalhar, mas outros jogadores eles vão ficar mais animados ainda com a disposição. E foi por conta disso que o Wesley falou sobre o clima hostil. E a questão também do Corinthians, com essa torcida do Corinthians, não precisa fazer isso, né? A torcida do Corinthians já se basta. Vene, tem desfalque aí garantido no Flamengo para a final da Copa do Brasil, esse jogo contra o Atlético Mineiro? Sobe o drone do Vene Casagrande, Vamos gente. lá. Nem o drone, né? 2 desfalques certos. Pulgar, por conta do 3º cartão amarelo que ele sofreu contra o Corinthians, e o Bruno Henrique expulso, cartão vermelho, obviamente ele não pode entrar em campo. E o De La Cruz, esse tem grande chance de ser desfalque também. Inclusive, enquanto a gente faz o programa aqui, ele está no hospital realizando exames médicos para saber a gravidade da lesão que ele sofreu na coxa. E o De La Cruz é um jogador que tem entrado em campo na base do sacrifício. Ele já estava com muitas dores no joelho. Pessoas me falaram que ele não consegue esticar o joelho direito, enfim, ele está passando por dificuldades, problemas físicos, e isso não é segredo para ninguém. O Flamengo contratou o De La Cruz sabendo da quantidade de problemas físicos que ele tem ao longo da carreira. E algo que deixa ainda pior a situação do De La Cruz. Se a gente for parar e analisar números de jogos, ele nunca disputou tantos jogos em uma única temporada. Então, eu acho que faltou um certo planejamento em relação ao De La Cruz, porque utilizou demais esse jogador no início da temporada em jogos, entre aspas, irrelevantes, por exemplo, Campeonato Carioca, porque o Flamengo priorizou o Campeonato Estadual ao invés de outras competições, a gente já debateu isso aqui, e na situação do De La Cruz específico, eu acho que poderia ter feito um planejamento melhor para poder utilizar o De La Cruz nessa reta final de temporada. A gente ontem, na verdade, o Vene falou sobre um vídeo do goleiro do Atlético Mineiro, o Everson, que está inflamando a torcida do Flamengo. O Lucas Pedrosa, e não foi para torcedor que ele falou, não, foi para a televisão do Galo. Cadê? Bora, quando nós chegamos na final, ele não perde. Vamos, que é Galo. Mais um. Na verdade, ele não falou. Pegaram esse pedacinho dele ali num momento vivo. Mas ele falou. Esse tá sorrindo. Aqui. Ó ele. Normal. Como é que é? Cadê? A skin dele, que a gente mais odeia. Normal! Flamengo mais uma vez na final da Copa do Brasil. E você, amigo, o que aconteceu? Não vai não! Ele não vai não! Aí, Pedrosa, já que a festa lá na barreira do Vasco não tem, dá licença, vem pra festa na você favela. não fala comigo! Você não fala comigo! Vai aqui, vamos falar uma coisa assim, vamos conversar entre nós. Fecha a câmera aqui, nós. É assim, o que a gente pode fazer pra não ser zoado hoje? Nada. Nada. É só aceitar. A vida, Isabelle, eu aprendi o seguinte, ela é igual um bumerangue. O que Tudo é? que vai volta. A vida é igual uma roda gigante. Um dia ela tá lá em cima, outro dia ela tá lá embaixo. Perfeito.
A barreira não virou Vasco. Não virou baile. Não virou baile. Não virou clima hostil. Aconteceu nada. O Itaquerão voltou a ser uma impressora de HP. Graças a Deus eu vou embora. Eu só penso, você não fala comigo. Eu tô passando mal, peraí, rapidão. Calma aí, o que tá acontecendo? Gente, peraí, o sério, Venê. tô passando Não, mal, sério. O que houve, Venê? Pelo amor de Deus, Venê, o que tá acontecendo? Ainda bem que a zoeira não é comigo mais. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe. Deus te abençoe que ele vai estar insuportável. Insuportável! Vai não! O Viseu Ele tá não vai, não. onde? O Viseu tá E aí, ó. Fica com ele. Fica do lado dele aí. Fica com ele. Hoje é o meu dia! Hoje é o meu dia! Fiz o chororô porque joguei muito tempo no clube que me divulgou para o mundo. No Criciúma. É, mas aí você fecha com ele. Eu não tô fechando com ninguém. Tá passando mal. Ninguém. Aí ele faz toma. Tá bom, ó o tigre. Ai, Pedro! Hoje eu não tô muito legal. Coisa que o Big Boss estava mandando eu dizer e eu não tava dizendo. Já viu o Hulk com fome? Aqui, ó. Magrinha. E a missa do Galo, 6h30. Olha aqui, ó. 6h30 foi a missa do Galo. Ô, Venê Casagrande, o que aconteceu ontem na casa da Isabelle Benito? O Flamengo segurou o empate, Corinthians com um a mais. Corinthians com um a mais. Quase que o segundo tempo todo, 15 minutos do primeiro tempo. E o Mengão está onde? Na final da Copa do Brasil. Depois a gente fala o teu negócio, tá? Qualquer coisa eu até cancelo hoje. Vai, Rodolfo. A vantagem, o rubro-negro começou colocando pressão e já marcou com o Alexandro. Mas o árbitro já sinalizou impedimento. E aí, o Corinthians responde com Matheus Bidu para uma bela defesa de Rossi, que foi um dos nomes do jogo. As coisas andavam bem encaixadas para o Flamengo até que Bruno Henrique acerta a cabeça de Mateuzinho com o pé e é expulso. O Timão tenta aproveitar que estava com um a mais e pressiona. Segundo tempo, e Yuri Alberto tem uma chance e perde. E de novo, camisa 9 do Corinthians arrisca de frente com Rossi e bate de bico. Pelo Flamengo, mesmo com um a menos, quase chegou ao gol após belo passe de Gerson e Wesley leva a perigo. E de novo, camisa 43 arrisca de longe. O Corinthians tentava como podia, e outra vez com o Yuri Alberto, e é Rossi quem aparece para salvar. O camisa 9 ainda mandou de cabeça, mas nada funcionava. Os rubro-negros reclamam de pênalti após a bola bater em Garro, mas o juiz manda seguir. O Flamengo tem a melhor chance com Gerson, mas a bola vai para fora. Porém, se o time não fazia, também não tomava gol, que Rossi estava lá para defender e garantir a classificação para o Flamengo. Final 0-0 e o rubro-negro vai para o terceiro ano seguido para uma final de Copa do Brasil. Venê Sorriso de finalista. Casagrande. Você não pode fazer, hein, Pedrosa? Que isso, Venê? Para com isso. Boa tarde, Venê. Lucas Pedrosa, você de casa. Boa tarde pra quem, né, Lucas Pedrosa? Só tarde. Apenas tarde. Good tarde. Vai não! Para. Ele não vai, não. Já vou falar do Vasco, do Lucas Pedrosa, mas antes... Venê Casagrande, você também pode falar que o Twitter voltou, então você também voltou a participar nesse programa, hashtag SBT Esporte Rio. Assim você participa, manda sua mensagem aqui, ó. Pode aparecer por aqui. Também segue a gente lá no Twitter, no @SBT Rio. Venê Casagrande, sem ser resultadista, a estratégia do Felipe Luiz deu certo. O que ele fez depois que ele perde um jogador expulso, já vamos mostrar essa expulsão do Bruno Henrique. Você acha que deu certo a estratégia? Sem olhar o resultado, que deu certo tá na final. Mas se tivesse sido diferente, você ia elogiar também o que ele escolheu? Boa tarde, Fernandinha Maia. Falando sério agora, boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Então, o Flamengo e o Corinthians começaram um jogo ali muito disputado. Os primeiros 20 minutos, os primeiros 25 minutos, muito disputado. Acho até que o Flamengo foi melhorando com o passar do tempo. Mas aí, aos 27 minutos, o Bruno Henrique, que na minha opinião fazia até uma boa partida, acabou sendo expulso de maneira correta. Ele foi muito juvenil naquele lance, recebeu o cartão
vermelho e foi muito justo. A partir daí, o Felipe Luiz mostrou que é um treinador muito promissor. O que ele faz? Ele tira o Gabigol, que é um homem de ataque, e coloca o Fabrício Bruno montando uma linha de 5. Ou seja, uma formação tática com 5-3-1 e o Arrascaeta como se fosse um falso 9. Após a entrevista coletiva, ele explicou muito bem. E naquele momento, muita gente criticou o Felipe Luiz. Eu aprendi, nesse pequeno tempo que eu tenho no jornalismo, não criticar antes do jogo acabar e após ouvir a explicação do treinador. Porque, de fato, me chamou a atenção. O que seria normal? Você tirar o Gabigol e botar um jogador mais rápido, talvez um Michael, um Gonzalo Plata. Mas ele coloca o Fabrício Bruno fazendo essa linha de 5 defensores, um 5-3-1, ou seja, dando o direito ao Corinthians de ter a posse de bola. E a estratégia do Felipe Luiz deu extremamente certo. A gente vai dizer aqui por conta do resultado, porque o Flamengo acabou conseguindo a classificação. Se o Flamengo tivesse sido eliminado, muita gente iria até criticar a escolha do Felipe Luiz, mas a gente conseguiu ver que após a expulsão aos 30 minutos do primeiro tempo, a estratégia deu muito certo. Por quê? O Arrascaeta sabe segurar a bola muito bem, o Gerson sabe segurar a bola muito bem. E além disso, o Felipe Luiz, pelo visto, estudou muito o adversário, no caso o Corinthians. Porque quando ele dá a bola para o Corinthians não sabe o que fazer. Só tinha um jogador que sabe pensar muito bem, que era o Galo. E não estava vivendo uma tarde muito boa. Acho até que o Ramon Dias, treinador adversário, deu mole, porque ele poderia ter feito uma substituição para poder tentar um contragolpe ao Flamengo. Ter botado mais um jogador no meio de campo, talvez um Igor Coronado, mas o Ramon Dias nada fez, facilitando a vida do Flamengo. Dentro de campo, a gente pôde ver uma linha defensiva muito bem montada, o Flamengo utilizando muito bem os jogadores rápidos, inclusive o Felipe Luiz coloca o Ayrton Lucas no lugar do Alexandre muito por conta disso, por ser um lateral mais rápido, porque ele com uma linha de 5, ele utiliza muito os laterais senão como ele fica alas. só enlatado, né? Exatamente. E o Wesley estava fazendo uma baita partida, isso precisa ser dito. O Ayrton Lucas, na minha concepção, fiquei com receio quando ele entrou, porque ele vem fazendo partidas ruins com a camisa do Flamengo. Fez uma boa partida a partir do momento que ele entra no lugar do Alexandre. E claro, a gente pôde ver um Gerson numa tarde muito iluminada. Então a estratégia do Felipe Luiz deu muito certo. Quero parabenizar o treinador, que é um treinador visionário. Muita gente brincando que ele vem escalando o Gabigol para já estar treinando com um a menos. Mas isso, brincadeiras à parte. A verdade é o seguinte, ele fez muito bem. Parabéns ao Felipe Luiz, parabéns aos jogadores do Flamengo que jogaram muita bola e mereceram essa classificação. Vene Pedrosa já disse que concorda com a expulsão do Bruno Henrique. Vamos colocar aqui na tela, você de casa concorda? Era para ter sido expulso mesmo? Você concorda, Pedrosa? Na minha opinião, isso é expulso até na pelada, né? Realmente foi sem querer, é bem nítido que o Bruno não quer machucar aí o colega, que é o Mateuzinho, mas acaba pegando mesmo de chapa, de sola no coco dele, e até o próprio Corinthians postou a imagem dele tomando ponto depois, realmente ele abriu tomou 6 pontos. Um bom... Você viu a cabeça dele como ficou? Ficou bem um machucado feio, hein, Pedrosa? Pra você expulsão isso aí? Zero discussão. Expulsão na hora. Muito bem expulso, por sinal. O Bruno até falou na hora, naquela leitura labial muito bem feita, não sei quem que fez. Ele fala... Pô, professor, eu fui botar o pé e ele abaixou a cabeça de propósito. Porque na hora o jogador quer tentar não ser expulso, né, Pedrosa? Mas isso aí eu acho que é indiscutível. Sem querer também é falta. Exatamente. Ô, Pedrosa, olha só, o Anderson, nosso querido Anderson, que trabalha aqui com a gente, lembrou uma coisa que a internet estava falando, né? O Felipe Luiz tinha uma expectativa, todo mundo dele ser o Jorge Jesus, e na verdade ele se transformou no Simeone, hein, ô Pedrosa? Você concorda com a estratégia ou você acha que o Ramon que errou? Não, eu concordo que o Felipe Luiz tem todos os méritos. E assim, o Felipe Luiz, antes de ser treinador do Flamengo, antes dele começar nessa vida de treinador, até mesmo no Sub-17, ele dá uma entrevista ao Charla falando que ele pegaria um pouquinho de cada treinador que ele já trabalhou. A gestão de grupo do Renato Gaúcho, a postura defensiva do Simeone, a postura ofensiva do Jorge Jesus, e sem contar, gente, que ele tem um lastro muito grande como atleta. Ele já viveu coisas na sua carreira que muitas vezes o próprio Atlético de Madrid vivia, que eram muito parecidas com o que aconteceu ontem no Corinthians e Flamengo. Eu vou lembrar aqui, até conversei com o Vene pré-jogo, pré-programa aqui, que é o seguinte, o Felipe Luiz participa de 2 classificações do Atlético de Madrid contra o Barcelona em 2014 e em 2016, onde o Atlético de Madrid tinha uma certa vantagem jogando no Vicente Calderón, que era o antigo estádio do Atlético de Madrid, e faz justamente isso, joga sem uma referência para poder segurar, naquela ocasião, primeiro Messi e Neymar e depois o trio MSN. E o Atlético de Madrid consegue 2 classificações heróicas. Na segunda, ele consegue
consegue com 2 gols do Griezmann, e na primeira ele consegue manter ali um placar em 1-0, perdão, com o gol do Coque. Por quê? Porque o Atlético de Madrid conseguia fazer essas 2 linhas muito bem postadas, não deixava o MSN jogar entre linhas e mais. Também tinha essa questão do quê? Do cara que segura a bola. O Coque segurava muito a bola, o Arda Turan segurava muito a bola, e é exatamente o que o Flamengo fez ontem com os jogadores que tinham. O Arrascaeta não perde a bola, como falou o Felipe Luiz. E o principal jogador do Flamengo, talvez um dos principais jogadores do futebol brasileiro, ao lado do Luiz Henrique, a gente pode pensar em mais algum, que é o Gerson. O Gerson é um monstro. Quando o Gerson quer, ele coloca o meio-campo no bolso. E ele fez ontem o ritmo do Flamengo ser o ritmo do Gerson. Ele jogou demais, ele conseguiu ser um cara que temporizava na hora que tinha que temporizar, acelerava na hora que tinha que acelerar e que deu certo justamente para a estratégia montada pelo Felipe Luiz. O Gerson está jogando um absurdo. E quase não entrou em campo ontem, isso é informação. Por quê, Vene? Porque ontem, quando eu estava apurando a escalação do Flamengo, porque o Felipe Luiz, de fato, ele só passa na preleção, e aí uma pessoa do Flamengo me disse, Vene, existe a dúvida do Gerson não jogar. Aí eu até achei que era ironia da pessoa, falei, como assim? É porque o Gerson está tomando, nesse momento, o remédio na veia, através de injeção, porque ele acordou muito mal, sem condições de jogo. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, ele não tinha condições de jogo. Aí ele tomou o remédio na veia, diretamente na veia ali, a pessoa até me mandou uma foto na ocasião, que tinha vitamina C, enfim, algum antibiótico, e aí ele conseguiu ficar apto para a partida, e fez essa partida que ele fez ontem. Então, Quase assim, que um vingador se transformando o Atlético Mineiro tem o Hulk, podemos dizer que temos o Homem de Ferro no Flamengo. Oh, meu Deus! O Vene elogia muito aqui, o Vene elogia muito aqui as entrevistas do Felipe Luiz. Vamos escutar um pouquinho do que o treinador falou depois desse jogo. Rodou. Anoto, planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. Ele não foge de pergunta nenhuma e fala muito sobre futebol, né? Gente, será que isso aqui tá sendo um sinal? Pra que seria o sinal, né? Pra mim, será? Eu tenho... Ô, Vene, vai falar você. Pode ser o apagão do Vasco no segundo tempo. É verdade. Pode ser isso. É verdade. Mas eu gosto muito das entrevistas do Felipe Luiz, porque ele fala de futebol. E ele te responde de uma maneira sucinta. Ele te explica tudo o que ele decide durante o jogo. Ele não foge das perguntas, muito pelo contrário. É uma aula, assim, eu ouvi o Felipe Luiz falar após a partida. Inclusive, quando ele perdeu para o Fluminense, ele também teve essa postura. Não é só na vitória, não é só porque ele conseguiu a classificação. Então o Felipe Luiz, ele consegue responder, e quando ele responde, ele não responde para o jornalista. Ele responde para o torcedor rubro-negro. E o torcedor rubro-negro ficou muito contente de ouvir as palavras de Felipe Luiz, porque pôde entender cada decisão tomada durante os 90 minutos. Olha só, o Big Boss lembrou uma coisa aqui. Vocês já destacaram muito bem o Gerson. Você quer destacar o Pulgar também? Vamos falar sobre isso? E eu queria que você falasse sobre o Rossi, Pedrosa. Acha que fez ele uma boa partida? Bom, ele foi decisivo, porque assim, as pessoas podem estar achando que o Flamengo também não correu risco. E o Flamengo correu risco. Inclusive teve uma bola do Yuri Alberto que ele pega que é sensacional a defesa. É claro que quando dá certo a gente vai exaltar aqui a estratégia. Poderia ter dado errado também, mas a gente tem que saber que o futebol é feito de riscos. E um goleiro desse calibre, que vai vestir a camisa do Flamengo, ele tá ali para também salvar nos grandes momentos. E pra mim o Rossi fez isso ontem. E o Pulgar, Vene Casagrande? Além do Pulgar, eu vou começar na lateral direita, que eu quero destacar a baita partida do Wesley também. Isso precisa ser dito. Que é um jogador que foi muito criticado pela torcida rubro-negra e criticado de maneira justa, tá? Não era nenhuma injustiça você criticar o Wesley naquele momento. Só que a partir do momento que o Felipe Luiz chega, ele teve uma produção, um crescimento de produção muito grande. Fez uma baita partida ontem. Pulgar jogou muita bola, voltou aquele velho e bom Pulgar que conseguiu a titularidade. Ele ao lado do Gerson, os dois comeram a bola no meio de campo do Flamengo. Quero destacar o Fabrício Bruno também, que entrou muito bem, numa fogueira, digamos assim, e soube dar conta do recado. Então, para mim, esses são os grandes destaques, além do Rossi, que o Pedrosa mencionou muito bem. E com uma responsabilidade entra aí o Fabrício Bruno nesse jogo, né? Flamengo assegura a vaga na terceira final consecutiva da Copa do Brasil e garante premiação mínima de R$51 milhões. O Flamengo alcançou uma importante marca ao confirmar presença em sua terceira final seguida da Copa do Brasil, repetindo o feito histórico do Grêmio, que esteve em 3 decisões consecutivas na década de 1990. O clube rubro-negro garantiu, no mínimo, R$51 milhões em premiações, podendo ultrapassar R$90 milhões em caso de conquista do título. Após eliminar o Corinthians em um confronto acirrado, o Flamengo avança para enfrentar o Atlético Mineiro na decisão deste ano.
O sorteio para definir os mandos de campo será realizado na próxima quinta-feira. A equipe carioca chega a esta final com a experiência de já ter disputado 10 decisões da Copa do Brasil, superando o Grêmio, que esteve presente em 9 finais. Além disso, o Flamengo se consolida como o clube com mais presenças em semifinais da competição, com 17 participações. Desde sua primeira final, o Flamengo acumulou 4 títulos, 1990, 2006, 2013 e 2022, e 5 vice-campeonatos, 1997, 2003, 2004, 2017 e 2023. O clube carioca está entre os 3 maiores vencedores da Copa do Brasil, ao lado do Palmeiras, com 4 conquistas cada. No topo do ranking, o Cruzeiro é o maior campeão com 6 títulos, seguido pelo Grêmio, com 5. Além da oportunidade de aumentar sua galeria de troféus, o Flamengo já garantiu premiações significativas. Até aqui, o clube acumulou 19 milhões de reais. O vice-campeonato oferece um adicional de 31,5 milhões de reais, enquanto o título poderá render mais 73,5 milhões de reais, elevando o montante total a mais de 90 milhões de reais. Outro ponto que chama atenção é a sequência de mudanças na comissão técnica do clube. Em 2022, Dorival Júnior conduziu o Flamengo ao título sobre o Corinthians. No ano seguinte, sob o comando de Jorge Sampaoli, o time foi derrotado na final pelo São Paulo. Agora, Felipe Luiz assume o desafio como técnico interino e busca conquistar seu primeiro título profissional. O ex-jogador já teve sucesso com as categorias de base do clube, vencendo a Copa Rio Sub-17 e o Mundial Sub-20. Ranking dos campeões da Copa do Brasil. Cruzeiro, 6 títulos. Grêmio, 5 títulos. Palmeiras, 4 títulos. Flamengo, 4 títulos. Corinthians, 3 títulos. Atlético Mineiro, 2 títulos. Outros campeões: Criciúma, Fluminense, Inter, Juventude, Paulista, Santo André, Santos, Sport, Vasco, Atlético e São Paulo, com um título cada.